Cristiana, eu quero aqui parabenizar pelo coletivo de vocês, estarmos aqui falando da liderança feminina e misturado nesse universo do agro. Aqui no estado do Pará, nós temos um dado: muitas mulheres abandonam o campo, deixam a terra, largam a agricultura, porque eu acredito que não tem futuro nas suas cidades, nos seus interiores. E muitas migram aqui para a capital paraense em busca de uma vida melhor, em busca de oportunidades de trabalho e às vezes acabam se deparando com uma realidade que não é aquela que imaginavam. E isso acaba acontecendo num processo, infelizmente, de favelização. Nós estávamos aqui falando do papel, da importância da mulher no business, no corporativo, e você da mulher alfa, da mulher alfínea, que é interessante. Achei muito maravilhoso quando você colocou que nós não estamos aqui para ser inimigas dos homens, ao contrário, sermos aliadas. Como é que você vê, por exemplo, a importância de estarmos incentivando o protagonismo feminino das mulheres no campo? Talvez para que essas mulheres não abandonem mais suas terras e acabam, por consequência, possam assumir a liderança das suas terras, dos seus negócios, se tornando mulheres empreendedoras. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho o seu ponto de vista sobre o papel e importância da liderança feminina na agricultura. Super importante, na verdade, a liderança feminina, como a gente comentou aqui, tem que estar nos vários setores, no público, no social e no privado. E na agricultura, que é a base do nosso país, a mulher tem características para ser muito bem-sucedida. É um ambiente difícil, mas é um ambiente possível da mulher. A gente vê várias mulheres liderando, né, a agricultura, apesar do número pequeno. Então, é se inspirar. Eu acho que a gente tem que se inspirar quem está fazendo bem e conversar e ter o coletivo. Então, mulheres da agricultura se juntem, cada vez mais tem coletivos focados em mulheres da agricultura. E a gente precisa ter coragem, que é o que a gente falou aqui. Com coragem, com estudo, com desenvolvimento, com apoio, né, colaboração, a gente consegue seguir. É isso. E você acredita que sim, é possível a mulher prosperar, enriquecer com a agricultura, assumir a sua liderança, esse protagonismo, ser dona do seu negócio? Eu conheço aqui no estado do Pará muitas mulheres que estão assumindo esse protagonismo. Mas sabemos que talvez essa mulher tenha acesso mais a um conhecimento técnico, intelectual ou financeiro. Mas do ponto de vista da agricultura familiar, e aqui nós temos uma realidade socioeconômica diferenciada em relação às outras regiões do Brasil, aonde muitas mulheres vivem ainda no modo de subsistência da agricultura familiar ou no agroflorestal. Entretanto, essas mulheres, mesmo que estão hoje em comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, é possível que ela saia daquela situação que talvez ela ache assim, essa terra aqui não vai dar em nada, eu vou largar isso aqui, vou vender, e não abandonar o campo para vir para a cidade. A gente não está sozinha, né? Eu acho que sempre quando a gente se junta, tem o coletivo, tem essa troca de conhecimento, é muito importante. A solução através de cooperativas, né? Às vezes uma cooperativa inicia de uma forma informal, para depois ser mais profissionalizada. Isso é muito potente, porque aí na hora da negociação, do volume, a gente vê que é muito mais forte, né? E além disso também a troca de conhecimento. Eu recomendo que busquem, como eu trouxe aqui hoje, vários exemplos de cooperativas, eu trouxe 3 aqui, a do café, a agroligadas, mas tem outras tantas em vários setores. E não importa o nível técnico de educação, tá junto é do ser humano. A troca é do ser humano e a partir dessa união vai se desenvolvendo a educação, a parte técnica, a parte comercial. Então, isso é muito importante, estar junto. Seria uma das soluções. Muito obrigada pela entrevista. Quero poder comprar, ler seus livros. Adorei. Posso fazer uma Claro, por favor, e deve. Para que a gente deixe aqui embaixo, no rodapé, todas as redes sociais para que a gente possa conhecer e seguir seu trabalho e estarmos também apoiando de forma online. Obrigada. Olha, eu convido vocês a seguirem o Mulher Alfa _líder, que é o meu canal no Instagram. Lá, aqui na COP, eu tive a oportunidade de entrevistar várias ministras e todas falaram dessa coragem, desse coletivo
que as mulheres precisam estar. E o presidente da COP falou que é por conta das mulheres que a gente vai ter um planeta mais sustentável. Nessa COP foi lançado um estudo e uma nova iniciativa onde olha a ética no viés humano, não só técnico-ambiental. Então, isso foi iniciativa da ministra Marina Silva. Então, assim, é possível, né? É muito possível, mas a gente precisa se unir. Positivo. Obrigada. Cristiana, muito obrigada. Agora eu vou conversar com a engenheira florestal. Só repete o seu nome, por favor. Márcia, eu sou a Márcia Silva. Vamos lá. E agora eu vou conversar com a engenheira florestal Márcia Silva. Ela é que é mineira. E uma frase sua que eu gostei lá, que você disse, não é porque não confundo a gentileza mineira em achar que somos um povo mole. Ao contrário, somos um povo duro, mas sem deixarmos de ser gentil. Você trouxe uma temática muito interessante sobre o papel da mulher no mundo corporativo e dados que deixam-nos preocupados. Porque, infelizmente, em torno de 20% somente das mulheres ocupam liderança nos negócios. Eu fiz uma pergunta aqui nos bastidores, que eu acredito que também tenha relevância nesse tema, porque ainda há muita competitividade. Se não bastasse nós termos a dificuldade de lutar de igual para igual com os homens, e ainda existe a competitividade feminina. Márcia, sabemos que precisamos transformar a mentalidade, principalmente de nós mulheres, entendermos que nós não somos inimigas, que uma mulher pode lançar livros, uma mulher pode ser palestrante, uma mulher pode ser escritora, jornalista, engenheira, arquiteta, empreendedora, independente da sua profissão. Mas que você olhar com aquela mulher com admiração e com respeito, e não com inveja, sabe, com competitividade. Então eu queria que você, devido à sua vasta experiência no universo corporativo, que recado você deixaria aqui para as nossas seguidoras, os nossos ouvintes da Rádio Brasil Amazon, de que forma a mulher ela pode crescer no mundo corporativo sem passar por cima de outra mulher? Obrigada pela pergunta. Inclusive, é uma pergunta complexa. Quando a gente fala de ter mulheres na liderança, se a gente for pensar seriamente, não vai ter muitas nesses espaços para poder discutir sobre o assunto. Então, quando ela chega lá, aqui eu tenho duas formas de responder, e eu vou responder uma que talvez não seja senso comum. Quando essa mulher atinge esse espaço de liderança, na sua maioria das vezes, é uma ou duas contra 8, 10 homens. E quando eu falo liderança, gente, eu não estou me referindo à coordenação, a especialista, eu estou falando em pessoas que tomam decisão, eu estou falando de CEO, eu estou falando de pessoas que ocupam o board, são pessoas que de fato dentro desse meio têm o poder de decidir. Em geral, essa mulher que conseguiu estar lá dentro, ela tem uma dificuldade muito grande de ter o seu posicionamento. Então, digamos assim, se ela não for similarmente parecida com o que existe ali, ela vai ser retirada. Então, a estrutura. É muito difícil para uma mulher permanecer em um ambiente que não a permite crescer, a desenvolver. O outro lado, agora, é a questão de ter mais mulheres e ter essas questões, eu vou chamar de culturais. Eu acho que são questões, eu acredito que entre homens também haja, só que não pode ocupar um espaço em que se torne algo cultural, de fato, em que essa pessoa ela tome a decisão de fato. Eu entendo, eu perdi aqui agora. Bora, volta a pergunta. Você pode não, é porque não foi por isso não, porque eu estava olhando para você como. Tá bom, pode olhar direto para a câmera. Tá. A pergunta é de que forma uma mulher ela pode crescer no universo, no mundo corporativo? Essa pergunta, inclusive, a gente entende que um dos grandes desafios é permanecer nesse espaço. Quando você tem, de fato, essa pessoa do seu lado, eu vejo que não faz muito sentido na teoria. Na prática, a gente sabe que existem algumas questões pessoais. Gente, é aquilo, né? Sozinha a gente consegue andar, mas unida, quando a gente tem um coletivo, a gente consegue ir mais longe. Isso é muito questões pessoais, intrínsecas, são questões que deveriam ser muito pequenas dentro do desafio que a gente tem, que é tão complexo. Esse tipo de relação, ele não constrói. Então, a minha sugestão seria, vamos trazer para a consciência algo
que é complexo como esse tema, e que a mulher que conseguir chegar até lá em cima, que ela faça como outras, que é aquilo, né? Dê a mão para que outras também consigam subir. Porque é só assim que ela vai ter ela vai conseguir, de fato, manter o seu espaço ali dentro, unida e com um coletivo forte. Sozinha ela não consegue.